Jeremias capítulo 15. Muita gente só fala que eu prego o Novo Testamento, vamos pregar o Velho hoje. Dá um sorriso, diga aleluia. Jeremias capítulo 15, verso 19. Por 4 vezes Jeremias quase abandona o seu chamado. Por 4 vezes Jeremias quase abandona a fé. A Bíblia fala que Elias, como um grande profeta de Deus, pediu a morte e entrou debaixo de uma depressão, de uma angústia. Diga para quem está ao seu lado, bem alto e um bom som: todos nós somos seres humanos. Aonde tiver o ser humano, existem fraquezas. Não existe, fala para o irmão assim, para o irmão, não existe super-homens. Fala para a irmã, não existe super-mulheres. Todos nós somos frágeis, mas com o Senhor somos mais do que vencedores. As palmas para Ele, diga aleluia! Todos os homens da fé que tentaram ser super-homens caíram. O Senhor disse ao meu espírito: quanto mais dependente de mim for, mais te usarei. Quanto mais humilde andar na minha presença, eu te ajudarei. A Bíblia nos fala sobre Jeremias capítulo 15, 19, diz assim: portanto assim diz o Senhor, se tu voltares, então eu te trarei. Estarás diante da minha face, apartarás o precioso do vil, serás como a minha boca, tornem eles para ti, mas não volte tu para eles. E eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei das mãos dos malignos e livrar-te-ei das mãos dos fortes. Diga aleluia. As palmas para o Senhor. Aleluia. Abra as vossas Bíblias, Jeremias ainda, capítulo 17, versículo 5 em diante. 2 mensagens em uma só, aleluia. Só o Espírito Santo faz isso. Eu não preparei sermão, não preparo sermão para pregar. Deus fala o que quer na hora. Tem que conhecer a Bíblia, tem que orar a Bíblia, tem que ler a Bíblia, para o Espírito Santo revelar a Bíblia para nós. 17, 5, Jeremias diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço, aparta o seu coração do Senhor. Versículo 6, porque será como a tamargueira no deserto, não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Versículo 7, bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, e nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? As palmas para o Senhor nesta noite. 2 revelações em uma só. O profeta Jeremias estava cansado. O profeta Jeremias, usado por Deus de uma forma tremenda, começou a sentir na sua pele a perseguição. Eu digo que há uma prova que nós passamos por ela. Uma das piores provas que o povo de Deus passou foi no deserto. Quando o Senhor colocou o seu povo no deserto, o Senhor queria trabalhar com o seu povo. Queria humilhar o seu povo. Mas eu pergunto, o Senhor queria humilhar o seu povo para que o seu povo amadurecesse? É no sofrimento de muitas pessoas que elas amadurecem.
Infelizmente, uma grande verdade, porque é melhor o dia do choro do que o dia da alegria. É melhor o dia de um velório do que uma festa mundana. A Bíblia relata e revela em Eclesiastes 7 que é melhor a casa do luto do que a casa do banquete. E ali Jeremias está naquele dia de luto, do dia de prova e perseguição e calúnia e difamação. E Jeremias está completamente desanimado. Está agora olhando para as paredes e achando: será que só eu sou profeta, Senhor? Porque milhares de profetas que estão ao meu lado são falsos e estão tendo levantes contra mim, estão me perseguindo para a morte, me jogaram no calabouço e eu estou sem ação alguma. Como vou sobreviver no meio de tantos dragões, de tantas cobras, serpentes, escorpiões ao meu lado? E Jeremias agora está cruzando os braços, está desanimado por completo, talvez como você está nesta noite. Mas Deus tem uma palavra ao teu coração: agindo Ele, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Dê as palmas para Ele, diga glória. Quem será? Diga para quem está lá assim: se o Senhor agir por ti, meu irmão, quem será contra você? Abra comigo 1 Coríntios capítulo 2, se não me falha a memória. Vamos para o texto juntos. 1 Coríntios, no capítulo 2. Desculpa, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Para que nenhuma carne, repete comigo, para que nenhuma carne se glorie perante o Deus Todo-Poderoso. Para que nenhuma carne se glorie diante dele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Olhe para quem está assim: você tem que gloriar no Senhor, não em si mesmo. A Bíblia fala que quando confiar, Jeremias dizendo 7:5, maldito o homem que está confiando no sistema, maldito o homem que confia no homem e esquece da mão do Deus Todo-Poderoso. Muitas coisas os homens confiam no homem e esquecem de Deus. Eu tenho muito medo daquela pessoa que bate no peito e fala: eu sei tudo. Eu tenho muito medo de pessoas que falam: eu conheço tudo, eu sei fazer o melhor que todo mundo. Eu tenho medo delas, porque quando Deus prova elas, elas serão abatidas. A Bíblia fala que ninguém pode se gloriar a não ser no Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem se glorie nisso e saber que o Senhor é Deus, e que operando Ele, quem poderá impedir? Se Ele age, é Ele que age, que faz, é Ele que faz. Só devemos obedecê-lo, colocar em obediência nossas vidas diante dEle, e o mais o Senhor fará por cada um de nós. Diga aleluia, diga creia. Diga para quem está do lado assim: creia. Vou falar como é que vocês falaram: creia. Diga creia. Diga com unção. Fala no ouvido do irmão assim: creia. Que o que Deus tem para você, realizará por você, não pelos outros. O que Ele faz pela sua vida é pela sua vida, não pela sua família, mas por você que está aqui pagando o preço. As palmas para Ele. Quando Deus, o Senhor disse para Abraão, Isaac, Jacó, te faria uma grande nação, como fiz com teu pai Abraão, Isaac. A Bíblia nos fala que ele separa do seu irmão. A Bíblia nos mostra que ele sai fora de Esaú. E Esaú também se torna uma grande nação, se torna rico, abençoado também, que Deus também não quer que o outro também fique mal. Mas a Bíblia fala que o que Deus tinha com Jacó era com Jacó.
Sacode o irmãozinho e fala assim: o que Deus tem com você é com você. Não é com o teu irmão, com a tua avó, com a tua bisavó, tataravó, é com você. O que Deus tem para realizar com você, será com você. Diga aleluia. A revelação passa dizendo assim: não confie no homem, confie somente no Senhor. Ele não falha. Está dizendo ainda, maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço, aparta o seu coração do Senhor. Porque muita gente aparta o coração do Senhor para confiar no patrão que deu o emprego, esquecendo que quem moveu o coração daquele patrão foi Deus. Porque a Bíblia fala que a porta que Deus fecha, ninguém abre, e a porta que Deus abre, ninguém fecha. Nós temos que entender que agindo Deus, quem vai impedir? E tudo contribui para o bem juntamente daqueles que amam a Deus. Tem coisa na tua vida que não foi a sua derrota, foi o seu acerto. Tem coisa na tua vida que não foi o teu fracasso, foi a sua vitória. Deus conhece cada coração representado aqui. Diga aleluia, as palmas para Ele. Bendito o homem que confia, maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço. Aparta o coração do Senhor, que é o pior de todos os temas. Afastar do Senhor. E aí fala ainda, porque será como a tamargueira no deserto. Sabe o que é tamargueira? Quantos sabem? Quando eu não sabia, eu falava que era um lagarto. Sabe o que é tamargueira? Ele é parecido com um cacto, uma planta no deserto. Impressionante, é uma planta que fica bonita no deserto. Eu pergunto: Senhor, qual o milagre se não chove no deserto? É muito difícil de chover no deserto. Por que ela fica talvez verde ali e está ali o tempo todo numa terra salgada, seca? Nós temos que entender uma coisa: aquele homem que confia no homem, ele será como a tamargueira no deserto, não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Aquela planta, ela não dá fruto, não tem fruta, não tem fruto, não tem nada, não produz nada, é uma coisa ao vento. A Bíblia fala que o homem que confia no homem será como essa planta no deserto, não sentirá quando vem o bem, não sentirá nada praticamente, morará nos lugares secos do deserto, numa terra salgada, inabitável. Versículo 7. O versículo 7. A Bíblia nos fala: bendito o varão, que é o homem ou a mulher aqui, que confia no Senhor, cuja esperança é o nosso Senhor Jesus. Era preciso falar de um amém aí, né? Diga um amém. Só porque eu falei, né? Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Agora, qual é o resultado disso? Uma terra de frutos. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. No ano de sequidão não se afadiga e nem deixa de dar fruto. Diga: isto é o homem que confia no Senhor. As palmas para o Senhor. Duas revelações de confiar em Deus e a outra da providência do Senhor. Escute bem uma coisa: nós temos muitos adversários que lutam contra nós. Paulo dizia que via salteadores tentando o roubar ou matar, mas também tinha falsos irmãos no meio da igreja contra ele. Satanás nunca atacará em uma área só da sua vida, e nem da minha, em todas as áreas. Satanás sabe como derrubar cada um dos senhores e senhoritas que aqui estão. Sabe como derrubar este homem aqui. Mas por que nós não caímos? Olha para o irmão e diga: sabe por quê? As misericórdias do Senhor é o motivo de nós não sermos destruídos. É Ele que tem sustentado com a sua mão e segurado a nossa mão direita e dizendo: ó bichinho de Jacó, não temas. Se passar pelas águas não vai afogar, se passar pelo fogo não vai queimar, porque eu estou convosco, não temas. As palmas para o Senhor.
3 coisas que derrubam o homem e a mulher de Deus. Eu estou vendo isso acontecer em várias igrejas e vários ministérios. E o diabo, quando manifesta, ele dá gargalhada, que eu vou falar aqui agora. Diga para o irmão que está ao lado assim: para o homem, mulheres, finanças e vaidade. Para as mulheres, cadê as irmãs? Diga aleluia. Tome cuidado com homens, com a finança e com a vaidade. 3 áreas. Aí você fala assim: mas pastor, eu aqui na igreja posso ficar vaidoso? Sim. Anos atrás, antes do Senhor começar a me usar na libertação e na curas e na palavra, eu ajoelhei no quarto e falei: Senhor, se for para me ficar vaidoso, para o Senhor me usar, então não me usa. Ó Senhor, se o Senhor for me usar no ministério, ó Senhor, então não me use. Muito bem. Eu estava morando em Belo Horizonte na época, com a minha avó junto. E havia um rapaz que foi pintar a loja, chamado Luiz. Já sabe essa história de cabeça de frente para trás já. Não preciso de repetir, mas vou repetir mais uma vez. E ali eu estava do lado do pé da minha avó, deitado na cama, eu ajoelhado do lado dela, orando ao Senhor. E quando eu olho para o meu lado direito, está lá o Luiz olhando para mim. Eu ajoelhado, ele olhando para mim. Falei: o que foi, Luiz? O que houve? Ele falou assim: que eu caí do andame e machuquei uma das pernas. Não sei se era a direita ou a esquerda, não lembro mais. E a coluna e a minha perna. E eu estou vendo você estar ajoelhado aí, podia orar por mim. Eu senti no Espírito de fazer uma oração e abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, saiu o paralítico de Cafarnaum. Eu falei: Luiz, está aqui. Saiu no paralítico de Cafarnaum, pode ler. Ele falou: não, lê você mesmo, eu lembro como fosse hoje. Eu sentado, ajoelhado aliás, aí saiu aquela passagem: é mais fácil dizer, perdoados são os teus pecados, ou levanta e anda. Quando eu falei levanta e anda, desceu do céu um gelo na coluna do Luiz, sobre a sua coluna, a sua perna, e Luiz foi curado na hora. As palmas para o Senhor. Era aí. Aí o Senhor falou comigo: eu não preciso de ti. Falei: Senhor, porque eu achei que ia ficar vaidoso o Senhor me usasse. Ele falou: você viu como eu te usei? Na minha palavra. É a minha palavra que você prega, que eu vou curar, eu vou libertar, vou batizar com o Espírito Santo e vou transformar vidas, não por você, pela minha palavra. As palmas, diga glória a Deus nesta noite. E o Luiz curado, completamente a coluna e a perna volta ao lugar, imediatamente, sinal de maravilha. Aí o Senhor disse: você não vai ficar vaidoso, porque eu não vou deixar. Porque eu estou te provando agora que você não é nada. A minha palavra é tudo. Eu não vou usar anjos, vou usar homens para pregar o meu evangelho. Mas homens vazios de si. Toda vez que eu subi aqui exaltado, aqui em cima foi onde Deus me humilhou. Toda vez que eu subi aqui sem unção nenhuma, sentindo vazio, sem palavra, foi o dia que mais Deus operou sinais e prodígios. Sabe por quê? Porque a glória é exclusivamente de Jesus de Nazaré. As palmas para Ele, diga glória! Deus abate! Em 2013 tive uma revelação com a igreja. Desculpe a forma como eu utilizei para falar na época. Deus vai esfregar a cara de cada brasileiro no chão. Lembram disso? Falei: irmãos, desculpe a forma de esfregar a cara do brasileiro no chão, mas Deus vai dar uma sacudida na nossa nação. Porque o povo brasileiro e do mundo inteiro está esquecendo quem é a pessoa do Espírito Santo. A vaidade, o orgulho tomou conta da nação brasileira. Pastores, líderes, padres esqueceram que é Deus que opera, não somos nós, que não somos nada.
E Deus falou no meu coração: vou eu esfregar a cara de muitos grandões na nação. Vou esfregar a cara de cada brasileiro, inclusive eu. Aí 2013 para cá, o Brasil passou a reviravolta. Reviravolta e sacudiu lares, famílias. Depois veio essa doença, essa praga, que o Senhor mostrou o anjo para mim com a espada da morte na mão. Quantos lembram disso aqui? Lá perto daquela televisão eu vi um anjo de quase 3 metros de altura. O tamanho daquela televisão, aquela altura da televisão. Aí agora ninguém gosta de sentar ali perto agora, hein? E um anjo todo de branco com a foice da morte na mão. Eu falei: irmãos, eu não sei o que o diabo está armando, o que Deus vai permitir, mas vejo um anjo com a foice na mão para a morte. E olha o processo que nós estamos passando. Sabe por quê, irmão? Porque o homem se envaideceu. Porque as pessoas se envaideceram diante de um altar, diante de negócios e diante das suas vidas. Se envaideceram. E a coisa que Deus gosta do homem é quando o homem anda dependente e humilde na sua presença. Aleluia. As palmas para Ele. O gostoso da nossa vida é quando sentimos no chão, irmão. O bom da nossa vida é quando sentimos um lixo. Porque Deus sabe como reciclar lixos. Quando nós não sentimos nada, você sente a mão dele chegar e te tocar e falar assim: é eu que opero em você. Não desanime. Jeremias, coloca em pé. Senhor, eu vou afastar pela 4ª vez agora. Eu não vou aguentar mais, Senhor. Eu vou abandonar o chamado. Eu te confesso que muitas vezes já pensei em abandonar a obra. De tanta retaliação, de ingratidão de pessoas. Sim, se nós não deixarmos, cria uma amargura dentro de nós líderes. Tem que perdoar todo mundo, mas não ser perdoado por ninguém. Esta é a verdade. Se nós queremos ir para o céu, pastor, aprenda a ser pisado, mas aprenda a abençoar. Amém? Para Deus honrar. E muitas vezes você sente como Jesus sentiu. E Jeremias estava naquele dia, sentido desprezado, querendo: ó Senhor, não dá mais, os inimigos são muitos, Senhor. Aí a Bíblia fala assim: Jeremias, se você for para eles, eu vou te buscar para mim. Volte eles para você, Jeremias, mas você não vai voltar para eles mais. Diga aleluia. Uma palavra para quem está pensando desanimado a jornada: não faça isso. Para quem louvava não quer louvar mais, não faça isso. Para quem pregava não quer pregar mais, não faça isso. Para quem era evangelista não quer ser mais, não faça isso, porque a sua luta não será contra o diabo, será contra o próprio Deus. Aquele que desvia dos mandamentos do Senhor será pior estado do que aquele que nunca o conheceu. Não abandone a fé. Não abandone a fé. É para muitos pastores que estão escutando, hein? Isso está chegando em muitos lares também, que muita gente está desanimado. Não abandone a fé. Deus é convosco. Não temas, ó bichinho de Jacó, não temas. E ele fala: Jeremias, olha Jeremias, eu tenho uma promessa ainda para você. Se você voltar, eu vou te trazer, estará diante da minha face. Se você apartar o precioso, o que presta, o que é bom, serás como a minha boca. Torne eles para você, mas não volte você para eles. E aí diz ainda, o Senhor promete para ele: eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Vão pelejar contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. As palmas para o Senhor. Dá uma sacudida em quem está ao teu lado assim: não importa quando alguém te humilhar. Existe um demônio, deixa eu falar para ensinar a igreja. Um demônio chamado espírito de indiferença. Você dá um bom dia à pessoa: bom dia. Boa tarde. Como se fosse dono do mundo ou dono do mundo. Coitado deste.
A minha Bíblia diz: se você trouxer um copo de água a um dos meus pequeninos, grande galardão nos céus terá. Imagine desprezar um servo ou uma serva do Senhor. Bate no peito e fala: todos nós somos ungidos. Sacode a irmãzinha aí do lado do irmão, fala assim: você é ungida do Senhor, você é ungido do Senhor. Olha, aquele que te humilhar vai ter problemas. Escute o que eu vou dizer a você. Nós somos ignorados pelo sistema do mundo. E eu também não estou nem aí. Se levantar não vai ser contra mim, vai ser contra ele. Porque eu e ele temos que ser um só. E quando eu sou um só com ele, quando levanta contra mim, levanta contra ele. Quando mexe contra mim, mexe contra ele. Porque nós somos servos do Senhor, somos a menina dos olhos do Deus Todo-Poderoso. Diga aleluia. As palmas para o Senhor. Por isso que somos perseguidos, como Jeremias era. Jeremias era perseguido demais, irmãos. Você imagina um servo de Deus cair dentro de um calabouço, comer lama, terra, porque não tinha comida. Aí Deus usou lá um escravo para trazer comida, pão e água para ele. Porque Deus não deixa seus servos com mão vazias. Deus não livrou Jeremias do calabouço, mas livrou Jeremias dentro do calabouço. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel dentro da cova dos leões. Diga aleluia. Tem coisa na sua vida que você vai ter que passar, e vai ser lá dentro que Deus vai te livrar, não é fora. Tem coisas que Deus vai permitir nós passarmos, porque nós temos que passar para ficar mais humildes. Tem coisas que nós temos que passar, é que quando passarmos pelo sistema, é Deus que vai nos livrar de lá. Caímos dentro de uma cova, Senhor, tem leões, agora eu vou ser devorado. Lá dentro o Senhor fecha a boca do leão. Mas não livrou da cova. Deus não livrou José no Egito da cova onde os seus irmãos o jogaram. Deus não livrou, não tirou. Deus permitiu um trabalhar na vida de José no Egito. Imagina um homem chegar a ser o governador do Egito, o que ele passou, ele tinha experiência de vida para contar. E a vida tem mais sabor quando está lá embaixo, Deus te coloca lá em cima. Difícil a pessoa quando está lá em cima, tem que descer aqui embaixo. E Jeremias estava lá no calabouço, desanimado. 4 vezes falou: Senhor, eu vou te abandonar, não dá mais, Senhor, está difícil, Senhor, a vida perdeu sentido para mim. Tem muita gente na calada da noite, irmão, pensando isso: a vida perdeu sentido para mim. Não perdeu não, irmão. Deus está contigo, não temas. Esta fase vai passar. Deus vai te abençoar, Deus vai restaurar e vai trazer de volta o que Satanás roubou de ti. Não temas, diga aleluia. As palmas para ele. É profético. Eu vou te botar como forte e bom de bronze, Jeremias. Eles vão tentar contra você, mas não vai prevalecer contra você, porque eu sou contigo. Eu também vou te arrancar da mão dos malignos. Vou te livrar da mão do que se considera forte. E a Bíblia fala que este homem continua a jornada até terminar o livro de Jeremias. Deus honrou Jeremias. Deus vai honrar você. Deus honrou Jeremias. Deus vai honrar o pastor Rogério, os pastores que aqui estão. Diga aleluia. Diga, existe uma fase da vida, existe um deserto que é necessário nós passarmos. Um dos testes maiores que tem é o teste no deserto. É no deserto que Deus refina o seu coração, conhece o seu coração, na profundeza da angústia, da tristeza. Deus vai lá dentro do teu coração para testar o seu coração. Deus fez isso com Ezequias. Deus permitiu humilhar o rei Ezequias para ver o que estava dentro do coração dele. A Bíblia diz isso. E Deus faz o teste no deserto para nós, para testar o nosso limite e capacidade de cada um de nós.
Fala, meu irmão, assim: quanto maior é o deserto, maior será a vitória. Pequeno deserto, pequena vitória. Grande deserto, grande vitória. Escreva o que eu estou dizendo. Eu sou profeta, irmão. Eu estou dizendo que o Espírito Santo está mandando falar. Quando é pequeno deserto, pequenas bênçãos. Grande deserto, grandes vitórias. As palmas para Ele. Creia! Segundo teste, um dos mais cruéis que eu tenho passado e já passei por ele. Teste da frustração com pessoas. É necessário o teste da frustração em nossas vidas, para nós confiarmos só na pessoa do Espírito de Deus. O teste da frustração, você vai olhar para a direita, para a esquerda, atrás e à frente, e você não vai encontrar ninguém que vai te dar a mão e dizer para você: eu estou contigo. Às vezes até fala: eu estou contigo, mas com uma faca amolada nas suas costas. Falsidade. Deus permite o teste da frustração para você não confiar nas pessoas, mas confiar em Deus. Em ninguém. Somente em Deus. O teste da frustração, você pode contar o exemplo. Está dando só o exemplo, irmão. Vou quebrar o que vou falar agora. Que a irmã hoje está comigo, amanhã não está mais. Então eu passo pelo teste da frustração, porque eu imaginava que essa pessoa nunca me abandonaria na obra. E me abandona de dia para noite. Anos atrás, estava em Governador Valadares, na igreja do que era o meu pastor presidente na época, que era metodista wesleyana, pastor Gervaldo, e estava tentando terminar um término da sua construção. Escute bem isso, serve para nós todos. E ele, com as lágrimas nos olhos, me chamou no canto e falou: pastor Rogério, está vendo essa construção que eu estou fazendo, essa galeria bonita aqui? Eu falei: glória a Deus, pastor, estamos aqui. Ele falou: pastor, quando eu falei que ia começar essa construção, a metade da igreja saiu daqui. Eu falei: mas por que será, pastor Gervaldo? Pastor Rogério, você sabe que eu sou um homem de Deus, tenho minha vida no altar. Eu falei: sem dúvida alguma, pastor. Ele disse: as pessoas me abandonaram quando eu comecei uma construção. Quando eu estava fazendo o melhor para a casa de Deus, com o dinheiro dos membros para terminar, a maioria me viraram as costas e foram embora. Aí ele me deu uma lição: não vai não confia não, que seu nome vai para água abaixo. Só faz quando tiver dinheiro em caixa para fazer alguma coisa. Quando não tiver, não confie no homem. E eu vi lágrimas nos olhos dele. Pastor, tanta gente que eu confiava que era minha amiga, quando eu precisei, sumiram de mim. Aí imaginei, meu coração doeu na hora. Imagina o coração de Deus com o pastor Gervaldo. O que eu quero dizer para você é que a ingratidão está aumentando a cada dia, não só dentro da igreja, fora da igreja, em meio da família, em qualquer lugar. As pessoas são ingratas, não são gratas o que Deus fez a elas. Um exemplo: quantas pessoas nesse mundo afora foram curadas dessa Covid, estavam morrendo no leito de morte, já estava entubado, não sei quantos dias, saiu. Em lugar de sair para vir para a igreja, para dobrar o joelho, nunca mais desviar da presença de Deus, foi tomar cachaça no boteco. É um sem vergonha, não é? É um cabra sem vergonha. Se eu fosse homem naquela época, não fosse um homem de Deus, fosse um homem mundano, ele tomava uns tapinhas na cara. De tão sem vergonha que é. Se Deus te faz uma cura, você nunca mais pode ser ingrato com Ele, nunca mais na tua vida. Nunca seja ingrato com o que Deus fez por ti, porque a ingratidão até Jesus sentiu, quanto mais eu. Aleluia. A ingratidão, eu não sei se gratidão é pecado, mãe, né? Não, né? Mas se for, é um grande pecado. Jesus curou a todos ali. E aqueles que falaram: solta Barrabás e prende Jesus, é um povo descarado. Solta Barrabás, o ladrão, e prende o justo e crucifica-o. É um povo sem noção. É um povo ingrato. E Jesus: ó Pai,
faça a tua vontade, não a minha. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Naquela hora o pai, olhando para o filho, ele faz assim para o filho, o Deus Todo-Poderoso. Aí o Senhor fala: por que me desamparaste, Senhor? E o Senhor diz assim: você está levando sobre si agora todos os pecados deles. E eu, como santo, 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 não posso olhar o pecado sobre o meu filho agora. Mas é necessário você padecer, porque ao terceiro dia você, meu filho, vai ressuscitar dos mortos. Eu vou te dar a chave da vitória sobre Satanás e as suas legiões. As palmas para ele, ele é digno. Só ele sofreu. Um dia a pessoa falou assim: olha, eu sou devoto de Maria. Eu falei: eu te respeito, mas quem morreu na cruz foi Maria ou Jesus? Jesus, então eu devo a Jesus a reverência. Ah, é que eu tenho São Judas Tadeu, não sei de onde. Eu falei assim: mas quem morreu na cruz? São Judas Tadeu ou Jesus? Jesus, então eu devo reverência a Jesus. Eu não tenho senhores, eu tenho um só Senhor. O nome dele é Jesus de Nazaré. Só ele. Só ele. Pode levantar, pode cuspir fogo, o que quiser. É só Jesus, é Senhor. O resto é nada. As palmas para ele. Todos os homens da história que brincaram com Jesus desceram rapidamente. Um arrogante pegou uma champanhe, uma garrafa de champanhe, como diz o francês, champagne, e bateu no casco do Titanic e falou: aqui nem Deus afunda. Arrogante falou. Deus olhou do céu e falou: é hoje mesmo. Não foi coincidência, a primeira viagem do Titanic foi para água abaixo. De Deus ninguém zomba. Eu gosto de falar do John Lennon porque eu era fã dele. Nossa, eu era apaixonado com o John Lennon. Aquelas músicas lentas, hein? Eu adorava aquelas músicas lentas de 1980, 70 e pouco. Eu tinha 12 anos. Aí quando eu lembrava do horário, 10 horas, papai vai dar uma surra agora, chegar em casa. Fala: pode tomar a surra, mas eu vou dançar uma música lenta, eu vou. Ali John Lennon, os Beatles, maior fama. Um dia ele chega na TV e diz uma grande besteira. Hoje nós, os Beatles, somos mais populares do que Jesus Cristo Nazareno. Foi o grande erro da vida dele. John Lennon, dias depois, morreu assassinado pelo próprio fã, com vários tiros, acho que 3 ou 5 tiros no peito, não sei, morreu na hora. De Deus ninguém escarnece, irmão, a Ele devemos reverência absoluta. A sociedade brasileira, tem exceção nós crentes, mas estão brincando, dentro de colégios e faculdades, estão brincando com esse nome, e as autoridades nesta nação têm brincado com este nome, e vocês vão ver o resultado deles. Vocês vão ver. Verás com os próprios olhos, quem brinca com a pessoa de Jesus, o que acontece com eles. Alguém já colocou a mão dentro da casinha de marimbondo? Coloque então para tu ver. Alguém já colocou a mão dentro de uma casinha que tem abelhas, sem proteção, sem nada? Você vai ver o que vai acontecer. Quem brinca com a pessoa de Jesus, pode demorar o tempo que for, a resposta não demorará a chegar. As palmas para o Senhor. Estou falando como profeta. Anos atrás, eu estava aqui ministrando no domingo à noite. O Senhor falou sobre um grande sacudir na Ásia. O Espírito Santo na madrugada, quando eu perco sono na madrugada, chumbo grosso vem. Eu sempre repreendo, mas vem. E já tem 2 noites que eu não durmo direito e perco sono e tenho que orar na madrugada. Alguma coisa está vindo aí. Escutem o que eu vou dizer a vocês. Alguma coisa grande está vindo. Nas nações sacudir, escutem. Aí o Senhor me perturbou, eu orando, o Senhor mostrou um sacudir forte na Ásia, começando pela Ásia, nos 4 cantos da terra. Não passou uns dias aqui, no domingo que Deus me usou para falar aqui, com 3, 4 domingos depois, Deus sacudiu o Japão num grande maremoto.
terremoto. 8,9 da escala Richter. 8,9, a maior que talvez, ou igual o maior que já teve na história. Deus sacudiu os alicerces do Japão e teve que ser reconstruído por causa deste maremoto. Escute o que estou dizendo a todos aqui: esta praga, desta peste, dessa Covid, não ensinou o povo ainda o caminho de Deus. Não ensinou ainda. Mas alguma coisa maior ainda está por vir. Vamos orar pelas nações. Diga, meu irmão, vamos orar pelas nações. Não façam compromisso de longo prazo. Não façam. Não faça. Não faça o compromisso ao longo prazo, para 5 anos, 6 anos, 10 anos, não façam. Nós não sabemos nem a meia hora o que vai acontecer com esta nação, ou com as nações. Marque no espírito. Vamos andar humilde, pedindo a Deus direção nas nossas finanças, o que devemos fazer, nos nossos negócios, na nossa vida espiritual, qual posição devemos tomar, o que fazer e que forma fazer, e o pedir a Deus a orientação em que vamos fazer, aquilo que vamos fazer. Amém? Sacode o irmão e fala assim: a dica foi dada. Segura os 2 pés, hein? Segura a mão no freio, segurem. Olha a revelação passando. Deus vai honrar a nação, a nossa nação, quando ela se humilhar para Ele de verdade. Feliz é a nação cujo único Deus é o Senhor dos exércitos. Amém? Enquanto essa nação toda não reconhecer Jesus, ela vai ter lapidações grandes aqui. Nós temos que reconhecer Jesus. Como o Japão tem que reconhecer Jesus. Como as nações têm que reconhecer Jesus. Amém, queridos? Digam glória. Vamos orar agora para encerrar. Quantos querem que eu encerre? Diga amém. Ah, é? Coloque de pé então.